Aqui dos seus comentários. Vamos mudar de assunto e trazer aqui o caso da AgriShow. Essa é interessante também, viu? Não sei se a nossa audiência lembra, mas no ano passado houve uma situação super assim, estranha, com um mal-estar por governo, que foi o desconvite, né, do ministro da Agricultura do governo Lula, o Carlos Fávaro, a participar desse grande evento ligado ao agronegócio, né, e que teve como ali, não estrela, mas como participante de destaque, o ex-presidente Jair Bolsonaro no evento. Bom, um ano se passou, a situação mudou um pouco. A AgriShow de Ribeirão Preto resolveu agora que vai receber tanto o ministro da Agricultura do governo Lula, o Carlos Fávaro, quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, para não ter saia justa, para não ter mal-estar, resolveu convidá-los em dias separados. A agenda separada foi definida depois desse polêmico desconvite que o ministro Fávaro disse ter recebido no ano passado. Neste ano, Bolsonaro estará acompanhado do pré-candidato a prefeito de Ribeirão Preto. Já o governador Tarcísio de Freitas também vai ter um destaque lá, vai participar da abertura e de atividades do primeiro dia. A feira vai ser aberta ao público na próxima segunda-feira e até sexta-feira, dia 3 de maio. E aí, Sakamoto, o desconvite esse ano virou convite, mas Bolsonaro segue sendo convidado, segue com essa conexão ao agronegócio. Como é que você analisa aí a AgriShow deste ano? Dinheiro, Fabiola. Os organizadores do evento, entre pessoas que fazem parte também da cúpula da política do agronegócio, perceberam que também não dá para brigar com quem tem a chave do cofre hoje. Por ele chamava só o Bolsonaro, porque há um alinhamento político ideológico com relação ao bolsonarismo. Só que eles perceberam que não há como brigar com quem tem a chave do cofre hoje, ainda mais alguém que tem a chave do cofre, que, por incrível que pareça, o governo Lula libera muito, né, e atende os pedidos do setor. E você tem que ler isso dentro de eu até ler aqui os números, né? A CNA, que é a Confederação da Agricultura e da Pecuária do Brasil, propôs ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, né, que o Plano Safra, que vai financiar, né, que financia a produção agropecuária do Brasil, o Plano Safra 2024-2025, disponibilize 570 bilhões de reais em recursos para financiamentos para grandes, médios e pequenos produtores. Né? Isso representa 30% a mais do que os 435 bilhões e 800 milhões oferecidos de crédito de recursos na atual temporada. Né? É claro, de questões de redução de juros e tudo isso mais. Ou seja, 30% a mais do que já é oferecido nesta temporada, a CNA quer que seja oferecido nessa temporada que começa de 2024 a 2025, né? É claro que a agricultura e a agropecuária e o extrativismo são importantíssimos para o Brasil, são responsáveis por boa parte da nossa balança comercial, né? Isso não tem a dúvida nenhuma e precisa ser apoiado, né? Precisa ser apoiado e lembrando, é claro, a gente não é contra o apoio ao grande e ao médio, mas também tem que se apoiar com mais firmeza, inclusive olhando questões do que é demandado, do que é solicitado para os pequenos e os microprodutores, porque é quem no final do dia leva comida na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Mas não se é contra o governo e o governo tem que ajudar a financiar a agricultura do país, porque todo mundo sai ganhando com isso. Mas essa demanda, né, ela tem que ser lida. Bom, vamos trazer o governo, né, até porque é o governo que tem a chave do cofre com relação à liberação dessas medidas, né? O pessoal pensa que o governo fica só brigando que a agricultura, a bancada fica só brigando com o governo. Tem questões ideológicas no Congresso, marco territorial indígena, né, o marco temporal, entre outras coisas, mas tem o grosso. O grosso é dinheiro. E se tratando de dinheiro, não se pode deixar de lado, né, quem tem a chave do cofre. Ou seja, o pessoal pode até ser ideológico, mas não rasga papel, não rasga nota de dinheiro. E aí, Josias, AgriShow com Bolsonaro e ministro de Lula. É um sinal importante? Concordo muito com o Sakamoto, ninguém rasga dinheiro, né?
E o Lula, no seu primeiro ano de governo, ele favoreceu muito o agronegócio, né? Liberou verbas bastante generosas para o financiamento da safra e um pedaço do agronegócio, é preciso realçar, apoiou o Lula, né? Evidentemente, a maioria é bolsonarista, mas há um pedaço do agronegócio que enxergou as peripécias antidemocráticas do Bolsonaro. Na ocasião, numa ocasião em que a Fiesp, ainda sob a presidência do Paulo Scaff, divulgou uma nota esquisita, os agronegociantes contemporâneos do Brasil divulgaram uma nota em sentido oposto, apoiando o esforço pela preservação da democracia. E o Lula, às vezes, erra a mão quando faz observações que seriam dispensáveis numa conjuntura em que ele precisa contemporizar e atrair gradativamente para o lado, para o quadrado democrático, esse pedaço que flerta com o bolsonarismo golpista, né? Então, o Lula, durante a campanha eleitoral, ele disse que o agronegócio sabe que é fascista e direitista. Quando ele diz uma coisa como essa, e de fato um pedaço do agronegócio é fascista, mas tem outro pedaço que não é. Um agronegócio que está interessado em estabilizar a conjuntura política para que ele possa tocar os seus negócios, exportar para a Europa, para a China. Esse agronegociante, ele não está interessado em desmatar, não está interessado em golpe de Estado, ele está interessado na democracia mesmo. E o Lula, quando faz essas declarações que generalizam, ele afugenta ou ele dificulta a tarefa desse agronegócio moderno, não arcaico, que está interessado na normalização da conjuntura, né? Também, quando foi à China, o Lula, num gesto desnecessário, levou na sua comitiva o chefão do MST, o Stedley. Aí também não favorece, ajuda a quem quer conturbar o ambiente. Agora, o agronegócio, como disse também o Sakamoto, como realçou o Sakamoto, não rasga dinheiro e percebe que pode até fazer os seus acenos para o Bolsonaro, mas quem está, o inquilino do Palácio do Planalto hoje se chama Lula. E o Lula já deu farta demonstração de que não está interessado em sabotar o agronegócio. Ele sabe que é importante que a agricultura vá bem no Brasil, para que a balança comercial vá bem, para que a economia vá bem. Agora mesmo está o ministro Fernando Haddad fazendo uma composição entre a Fazenda, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Reforma Agrária para prover mais alimentos ao Brasil, juntando a agricultura familiar com os grandes produtores de alimentos, grandes e médios, para atenuar a inflação dos alimentos, para aumentar a oferta e reduzir esse pedaço da inflação que inferniza, de fato, o consumidor brasileiro. E, num ambiente assim, não interessa que o governo jogue combustível, jogue gasolina nesse incêndio permanente que um pedaço do agronegócio promove, né? Associando-se ao Bolsonaro. Então, acho que o agronegócio, ele próprio, enxerga que pode até fazer os seus acenos lá, mas não pode ignorar que o governo agora é outro. Mas é curioso, Fabiola, né? Fala. oi, desculpa. Não, é só fazer um comentário, do que na verdade que é o seguinte, né? Só continuando o que o Josias falou, e o interessante é que aí você vai ver no nível da administração pública, você vai ver umas coisas engraçadas. Mesmo o agronegócio mais anacrônico, que fica xingando o Lula, deveria estar comemorando o Lula neste exato momento. Por quê? Porque, por exemplo, desde o começo do ano, a gente já falou isso várias vezes, já teve matéria, a imprensa já falou, mas desde o começo do ano, mais de 1.200 casos de trabalho escravo deixaram de ser fiscalizados, simplesmente porque o governo não resolve uma pendência de reivindicação trabalhista de 2016 com os auditores fiscais do trabalho, que são a base da fiscalização. Eles são a base da fiscalização. Tem os 60 e poucos mil libertados desde 95 por causa deles, né? Grosso modo deles. Então, o governo não resolveu essa pendência, você tem 1.200 casos que não foram fiscalizados, gente que foi escravizada por uma safra inteira e agora começa a ser liberada, né? Então, ou seja, tem muito
fazendeiro anacrônico que deveria bater palma para o governo, porque dada essa situação que o governo não resolveu, você tem gente que foi escravizada e nunca vai receber o que deveria ter recebido. É muito interessante, assim, eu estive em contato com alguns empresários desse setor e tudo mais, e é muito curioso, né, essa proximidade que eles têm com o Bolsonaro. A gente vê que essa força do Bolsonaro no agronegócio é algo que, mesmo com isso que você está falando, né, Sakamoto, do governo Lula olhar, tentar se aproximar, continua muito forte. A gente fala muito da articulação do governo com o Congresso. A articulação do governo com os setores, será que está sendo olhada também, Josias? Até pergunto para você, essa história. Eu lembro até do ex-ministro, o Roberto Rodrigues, lembra o quanto ele tinha esse contato? A gente até tentou conversar com ele hoje aqui, ele foi super simpático, falou que está sempre acompanhando a gente aqui, mas não pôde conversar conosco hoje, que estava em voo. Mas eu acho muito interessante esse ponto. Por exemplo, será que a articulação do governo com os setores ela está sendo feita de maneira correta? Porque assim, o espaço com o Bolsonaro ele continua grande ou até aumentando desse jeito. Para ele ser mais uma vez, no segundo ano do governo Lula, uma das estrelas do AgroShow, quer dizer, como é que está essa articulação do governo? Como é que você analisa, ô Josias, isso? O governo está atento a isso e está tentando fazer a, a ponte, né? O ministro Fávaro, ministro da Agricultura, ele conhece bem esse setor, ele tem boa interlocução. Agora, de fato, um pedaço do agronegócio tem uma paixão pelo Bolsonaro. Nem sempre foi correspondida a essa paixão, porque o Bolsonaro, se formos analisar friamente, ele conspirou contra os negócios do agronegócio, quando ele chutava de graça a China, quando ele hostilizava parceiros comerciais do Brasil tradicionais, ele conspirava contra os negócios, né? O próprio ministro Paulo Guedes, ministro da Economia do Bolsonaro, ele era liberal de gogó, mas ele cedeu a todas as aventuras populistas do Bolsonaro e ele não favoreceu os negócios, né? Você lembrou do Roberto Rodrigues, Fabiola? A presença do Roberto Rodrigues no primeiro ministério do primeiro governo do Lula foi um gesto claro do então presidente da República, do Lula, nesse primeiro mandato dele, de que ele queria, ele identificado tradicionalmente com os trabalhadores sem terra, com o MST, ele claramente disse: olha, meu negócio em relação à agricultura é favorecer o agronegócio. E trouxe esse Roberto Rodrigues, que é muito respeitado no setor. Até hoje, ele é um desses personagens que tem uma visão contemporânea do agronegócio. Ele não se vinculou ao golpismo do Bolsonaro, ele não tem essa preferência pelo Bolsonaro, ao contrário, ele enxergou no risco democrático representado pelo Bolsonaro um risco também para os negócios. Esse foi um dos empresários do agronegócio que teve essa percepção, né? E o Lula sabe que ele não pode, seria um tiro no próprio pé, se ele, a pretexto de se vingar desse agronegócio, que fez campanha até pelo Bolsonaro, ele daria um tiro no pé se ele não enxergasse a necessidade de financiar a safra, a necessidade de melhorar o ambiente de negócios, né? Então, o Lula faz o gesto correto. Agora, essa ruptura que houve entre o agronegócio, ou um pedaço do agronegócio, e a civilização democrática, foi uma ruptura profunda. Isso demora a ser consertado, né? Então, diria que, embora o Lula tenha a percepção do problema, ele também auxilia os inimigos da normalização, quando ele favorece a polarização virou, na prática, um processo no qual o Bolsonaro e o Lula eles se autoconvertem em cabos eleitorais um do outro. Então, eles esticam a polarização. Quando você estica essa atmosfera de ódio e de um lado contra o outro, você dificulta também a normalização na área econômica, na área política, em todas as áreas, né? Então, o Lula tem a percepção, tenta, ainda outro dia viajou ao Mato Grosso, fez lá acenos ao agronegócio, mas estamos vivendo uma fase de
consertação daquilo que foi destruído, né? E isso não é um processo simples, Fabíola, isso demora algum tempo, e se você não modifica o seu discurso político, a demora é ainda maior.